Nação Alviverde, chegando com as últimas novidades do nosso Verdão. Já solta o dedo no like, se inscreve no canal e vem comigo. Avante palestra! Parem de pensar pequeno, Abel Ferreira e presidente Leila Pereira. O Palmeiras precisa sim de reforço bom no meio-campo. Não existe só o Danilo nessa posição. E mostro pra vocês aqui neste conteúdo que tem um cara que pode custar mais barato e até entregar aquilo ou muito mais que o próprio Danilo hoje. Abel Ferreira e todo mundo lá dentro de achar que o elenco tá fechado. Ai, com o que tem lá tá bom. Ai, esse time é muito forte. É muito forte, mas tem sempre espaço e para posições que o Palmeiras precisa e tá todo mundo vendo e careca de saber que esse time tem que ter lateral direito. Com o Giai e com o Kelvin, o time tá a pé para qualquer modelo de jogo, com linha de 4, com linha de 3, com linha de 5, com o raio que o parta. Esses dois jogadores não vão aguentar o pau da temporada, como já foi em 2025. O Palmeiras precisa de meia, seja pela esquerda ou centralizado. Claro que precisa, um bom articulador. Mas acima de tudo, o Palmeiras, para a posição do Danilo, é fundamental que chegue alguém para ser um bom primeiro volante, para soltar o Marlon Freitas e o Andréas Pereira, para de uma vez por todas armarem o time. O Palmeiras com ambos de primeiro volante, eles não sabem se defendem ou se armam. E eles não têm característica de marcação. Isso ficou evidenciado no jogo contra o Atlético Mineiro de novo. Inclusive até no jogo contra o Coritiba, que o Palmeiras ganhou o jogo. Teve uma noite feliz ali no ataque, do Maurício, do Ramon Sosa, mas o Palmeiras, além de tudo, quando precisa jogar mais, quando o Palmeiras toma times que têm contra-ataques mais fortes, ele sente, claro, que essa posição de meio campo à frente da zaga é fundamental de um reforço com qualidade. E é por isso que nesse conteúdo aqui pra vocês, eu quero mostrar com um nome só, porque tem vários no mercado, mas com um nome só, que o Palmeiras é um clube que precisa aprender a ter planos A, B, C, D e todo o alfabeto de opções, pra não ficar agora aí, ó, chupando o dedo, com a cara de tacho que tá todo mundo, depois do não que tomou do Botafogo na novela do Danilo. Claro que era importante, claro que o Danilo é um jogadoraço, mas só que existem outros grandes e bons jogadores pra essa posição. E jogadores de Copa do Mundo, que jogaram inclusive na Copa do Mundo muito mais em termos de minutagem que o Danilo, e que podem custar mais barato. Sabiam disso? E que inclusive, jogadores que, ou no caso este em especial, colocou no banco de reservas um xodozinho, um queridinho da torcida do Palmeiras. Sabe de quem que eu tô falando? Desse cara aqui, ó. Do Gustavo Puerta, do Racing Santander, da seleção colombiana, titular em todos os jogos da Colômbia na Copa do Mundo e um dos melhores jogadores dessa posição no torneio. No torneio. De 23 anos, o Gustavo Puerta. Repito, joga no Racing Santander da Espanha. Acabou de subir para a primeira divisão espanhola. Aliás, de toda a carreira dele, desde que quando ele começou no Bogotá Futebol Clube, lá na Colômbia, claro, né? Jogando segunda divisão da Colômbia, ele foi comprado pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha, praticamente não jogou no Bayern, fez 10 jogos no total na carreira dele no Bayer Leverkusen, na primeira leva de temporada que ele teve, lá atrás, entre 19 e 20, e dali pra frente, sempre tentou ser emprestado para ganhar minutagem e nunca conseguiu jogar de forma com o afinco que se devia. Foi emprestado para o Nuremberg, foi parar no Hull City, jogou segunda divisão da Inglaterra, agora segunda divisão da Espanha com o Racing Santander, só que foi destaque do time, porque a equipe subiu para a primeira divisão como campeão da segunda, então vai jogar a La Liga agora o Racing Santander novamente, um clube tradicional na Espanha, e o Gustavo Puerta, pelo desempenho na segunda divisão da Espanha, conseguiu simplesmente destronar o Richard Rios na seleção colombiana, que era o queridinho, intocável no meio campo, ele, o Lerma, tio Uribe, um monte de gente, e ó, fora. Foi jogar quem? O Gustavo Puerta, que fez uma Copa do Mundo gigante, junto com o Munhoz e com o John Arias. Não jogando de lateral esquerdo, nesse sistema aberração que o Abel sabota o futebol do John Arias. O John Arias jogando solto, por dentro, caindo pela direita, indo pela esquerda, mas solto, não preso como um falso ponta esquerdo, um lateral, que a gente não sabe o que faz o John Arias no lado esquerdo do Palmeiras. Ele faz tudo menos ser o John Arias que todo mundo conhece. Então, tendo um jogador para fazer esse elo com ele, um atleta com essa capacidade, é lógico que o meio campo do Palmeiras só vai engrandecer ainda mais.
Porque o Gustavo Puerta faz justamente aquilo que o Danilo faz como função no Botafogo. Aliás, ele faz hoje até mais do que o Danilo. Sabe por quê? E não é por qualidade técnica. É claro que eu prefiro o Danilo. É evidente que eu adoraria que o Danilo jogasse. Mas o Palmeiras e esses caras têm que parar de serem, sabe, tapados. Quando vão buscar mercado somente para saciar o ego de A e de B. E não, de fato, procurar aquilo que o time necessita. Que desde, inclusive, da saída do próprio Danilo, o Palmeiras nunca mais conseguiu encontrar um bom jogador à frente da zaga para dar proteção e equilíbrio ao meio campo da equipe. E quando foi contratar, contratou mal, gastou os tubos com jogadores bagres, e aí agora estava correndo atrás de dinheiro de última hora para ver se convencia o Botafogo a vender o jogador, numa condição política que o Botafogo não queria, e quando precisou contratar o Danilo por valores até menores do que o Palmeiras ofereceu, o orçamento está apertado, o fluxo de caixa. É claro que estava apertado o orçamento e sem fluxo de caixa. Saiu contratando um bando de perneta, aí é evidente que o time, na hora que precisa, em vez de subir da base jogadores medianos ou de um nível para evoluir, que seriam substitutos desses bandos de atletas que o Palmeiras contratou que não tinham nenhuma qualidade, para poder não gastar com esses caras e guardar dinheiro, o que aconteceu? Faltou a grana por esse planejamento equivocado. Só que já então que o Palmeiras se colocou e é presidente com quase 30 milhões de euros, então chega o momento de mostrar que o time precisa sim de jogador. Não é só pra ficar escolhendo o queridinho da torcida como era o Danilo. Se o Palmeiras queria o Danilo para ser uma cereja do bolo, eu mostro pro Palmeiras que há outras opções, e esse é uma delas. E o Gustavo Puerta está avaliado entre 15 e 20 milhões de euros agora com a subida da Copa do Mundo. Sabe quanto que ele custou na temporada passada aos cofres do Racing Santander? Quando o Racing o contratou do Bayer Leverkusen? 3 milhões, repito, tá? Não se assuste aí. Ele custou o Poçantes 3 milhões e meio de euros. Esse foi o valor que o Racing Santander da Espanha pagou pelo Gustavo Puerta antes da temporada passada. Com esse valor de 3 milhões e meio de euros, o Palmeiras não contrataria Mikael, o Palmeiras não contrataria o Jefité, o Kelvin, o Emiliano Martínez, o Atuesta lá atrás. Olhem o Bruno Tabata, olhem o nível, o Caio Paulista, Todos esses jogadores, bagres de marca maior, que o Palmeiras cansou de contratar recentemente, custaram menos, aliás, custaram mais do que o Gustavo Puerta. Que agora, é claro, supervalorizou com a Copa do Mundo. Mas é só para vocês terem uma ideia como o departamento de scout do Palmeiras, em vários momentos, deixa a desejar para fazer contratações cirúrgicas. E que poderiam ser planos A, B, C e D para contratações que evidentemente chegariam com uma pompa um pouco maior. Então agora que o Puerta está pronto para o mercado, que fez uma Copa do Mundo gigante, e é óbvio que pode atrair interesse de outros clubes, é onde o Palmeiras tinha que ser rápido e ligeiro no gatilho. Para fazer uma boa proposta para o cara e mostrar para ele que em um ano e meio, num projeto, ele pode sair da Espanha, jogar no Palmeiras, nessa baita vitrine agora, buscar títulos importantes, acertar o meio-campo da equipe, porque ele é muito bom de bola. Quem viu a Copa do Mundo, quem viu ele jogar, e não à toa, um cara da segunda divisão da Espanha, entrou no time titular da Colômbia. Uma boa seleção para resolver problemas, porque o cara é bom de bola. Um cara desse pode vir para cá, se potencializar e ainda voltar para a Europa mais valorizado, porque tem um detalhe, ele é mais novo que o Danilo, ele tem 23 anos. Então estamos falando de um jogador que no meio-campo pode jogar Puerta, Andréas Pereira, Marlon Freitas, o John Arias circulando, né, nessa região de armação, exatamente na função que ele fazia na seleção colombiana, que nem é o ideal, tá? Eu prefiro e gostaria de ver o John Arias jogando pela ponta direita, mas tudo bem, eu já explico isso. Com Flaco Lopes e o Vitor Roque no ataque, ponto. E aí o Palmeiras teria opções no banco do Alan, do Paulinho, do Ramon Sousa, de Maurício e etc e tal. Olha como já engrandeceria as opções para um segundo tempo. E com um detalhe, vamos supor que nessa formação de time, hora que o John Arias cai para a ponta para fazer uma jogada, o Andréas Pereira é quem sobe para virar o camisa 10, e aí forma um triângulo no meio campo, mais ou menos desse esquema aqui, com o Puerta. Entendeu? Estão vendo as flechinhas aqui? Então você faz um sistema em que um vai cobrir a posição do outro. A área sai, vem o Andréas, sobe o Puerta, vira um triângulo, abre o Arias por um lado, se ele for por outro da mesma forma.
E aí o Palmeiras vai começando a ter um time com opções, com movimentações, e não um time engessado, de novo, nesse sistema que só o Abel entende que no clube vai dar certo, quando o time e o elenco não tem característica pra isso. Então tá aí, Palmeiras. Pra que ficar choramingando leite derramado? Ai, olha, se não for o Danilo, não quero mais ninguém. Para de ser trouxa, Palmeiras. Parem de ser trouxas aí no clube. Tá aqui, ó, até um baita jogador, vai atrás perguntar. Inclusive, o empresário dele colocou 2 jogadores aqui no Brasil. 2 jogadores. O Milan, que tá no Fluminense, e o Portilla, volante do Atlético Paranaense. Ou seja, os caras conhecem o mercado brasileiro. São empresários colombianos. Tá aqui, ó, vai atrás. Antes que, claro, lógico, todo mundo vai querer contratar o Puerta. Agora, se você não se mostrar interessado em apresentar um projeto, ele tá num time pequeno da Espanha. É óbvio que dá pro Palmeiras conversar de igual para igual e trocar uma história com o Racing Santander. Se o Palmeiras contratou o jogador do Barcelona, vídeo Vitor Roque, por que não pode sentar com o Racing Santander para fazer uma contratação? E que resolveria o meio-campo do Palmeiras. Resolveria o meio-campo do Palmeiras. Isso que eu só dei um exemplo, hein? Um exemplo. Tem vários outros aqui, que com mais calma eu trago para vocês. Mas é só um vídeo de desabafo, porque, de novo, eu cansei de ouvir no final de semana do Abel, da presidente, várias declarações que tem o nada a lugar algum. Desde que encerrou a novela Danilo. Ai, sem o Danilo, esquece. Ai, era só o Danilo. Ai, não, eu estou contente com o que eu tenho aqui. Ai, a única coisa que eu peço é pra não vender ninguém. Qual o problema de vender, Abel? Se vender, é justamente isso que vocês têm que ter no mercado. Planejamento. Começar a mapear novos e bons jogadores. Porque é justamente isso que é o que às vezes tem matado uma evolução do Palmeiras. O paternalismo desnecessário quando a meritocracia deveria sempre imperar nesse time.